Prezados amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Thiago Ribeiro, eu sou advogado e hoje a gente vai falar de um assunto delicado, mas que é necessário, porque nós temos muitas dúvidas em relação a isso, né, que é a pensão por morte urbana. Tá? Muitas pessoas têm dúvida quanto à duração da pensão por morte, quais documentos juntar, tá? Se vai ter direito ou não. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a pensão por morte urbana, tá bom? Eu estou trazendo as informações do site do INSS oficial, tá bom? Do governo. Eu vou deixar a descrição aqui. Vocês podem acessar pelo link também que eu vou deixar. Tá bom, vamos lá. A pensão por morte é o benefício destinado aos dependentes, tá? Cônjuge, companheiro, filhos, enteados menores de 21 anos, tá bom? Que na hora da morte, né? Do trabalhador ou aposentado, né, que ele exercesse a função dele no perímetro urbano. Tá? Então fica frisado isso, que a gente está falando da pensão por morte urbana. Então, por exemplo, né, seu cônjuge, companheiro faleceu e ele era um trabalhador urbano, era aposentado, né, e isso no perímetro urbano, aí você vai ter direito à pensão por morte urbana e vai se enquadrar nas regras que nós vamos falar aqui, tá? Nós vamos falar algumas regras e vai se enquadrar aqui, tá bom? Tem que frisar bastante isso, que depois tem a pensão por morte rural, tá? Que vai ser um objeto de um outro vídeo aqui para a gente tecer outros comentários, tá bom? Bom, vamos lá. Essa pensão por morte, ela é variável, tá? A duração do benefício é variável, não é fixo igual para todo mundo, tá bom? Aí temos aqui, ó, a duração variável conforme a tabela abaixo. Se o óbito ocorreu, que a gente vai falar da tabela aqui, depois de 18 contribuições mensais pelo segurado e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, tá bom? Para cônjuges ou companheiros, tá bom? E se o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza, independentemente da quantidade de contribuição e tempo de casamento ou união estável. Então, tem a regrinha das 18 contribuições e de pelo menos 2 anos após o início do casamento, tá? E se o óbito veio de um acidente, aí é independente da quantidade de contribuição ou do tempo do casamento. Então tem que fazer essa diferenciação. Aí tem aqui, ó, idade do dependente na data do óbito. Por exemplo, você está aqui, seu cônjuge faleceu, tá? Perdão, seu cônjuge faleceu. E você tem menos de 22 anos. A duração do seu benefício da pensão por morte, né, você que foi o cônjuge e o companheiro sobrevivente, é de 3 anos. Se vocês têm entre 22 e 27 anos, que é essa tabelinha que a gente estava falando, 22 e 27 anos, a duração máxima do seu benefício de pensão por morte é de 6 anos. Se você tem entre 28 e 30 anos, a duração máxima do benefício é de 10 anos. Se você tem 31 e 41 anos, a duração máxima é de 15 anos. E se você tem entre 42 e 44 anos, a duração máxima é de 20 anos. Se você tem a partir de 45 anos, a duração é vitalícia da pensão por morte. Tá? Então, por exemplo, hoje o seu cônjuge faleceu, seu companheiro ou sua companheira, tá? E você tem 45 anos. A duração máxima do seu benefício é vitalícia. Tá? O benefício é vitalício. Se você tem, por exemplo, até de 42 a 44 anos, você vai receber essa pensão por morte por 20 anos e assim sucessivamente, de acordo com a tabelinha que a gente trouxe aqui, tá bom? Ele não é um benefício fechado para todo mundo, tá? Não é um benefício fechado para todo mundo, ok? Vamos lá, vamos passar aqui. Quem pode utilizar esse serviço, né? Esse benefício da pensão por morte? Tá? Os dependentes que comprovam que o falecido possui a qualidade de segurado do INSS na data do óbito. É muito importante isso. Na data do óbito tem que ter a qualidade de segurado. Tá? A gente pode trazer isso depois, ser um objeto de um outro vídeo, o que é a qualidade de segurado. Tá bom? Os dependentes terão que comprovar também, para o cônjuge ou companheiro, comprovar casamento ou união estável na data que o segurado faleceu. Tá? Para os filhos e equiparados, possuir menos de 21 anos de idade, ok? Salvo forem válidos ou com deficiência. Para os pais, comprovar dependência econômica, né? Ia falar financeira, mas econômica também, né? Então, o pai vai pedir a pensão por morte, tem que comprovar que dependia, por exemplo, do filho, tá? Por exemplo, é meu filho que me sustentava. Então, eu preciso da pensão por morte. Ele faleceu. Se eu não tiver pensão por morte, eu não tenho como me sustentar, tá?
Para os irmãos, comprovar dependência econômica e idade inferior a 21 anos, né, a não ser que seja inválido ou com deficiência. Por exemplo, tem um irmão que vai pedir uma pensão por morte, né, o irmão morreu, vou pedir a pensão por morte. Tem que comprovar a dependência econômica, né, e tem que ter idade inferior a 21 anos. Ou se for inválido, tá, ou deficiente, então eu entendo que não tem essa barreira da idade de 21 anos. Tá? Aí você vai solicitar o benefício pelo INSS ou vai contratar um profissional da área jurídica da sua confiança para você solicitar esse benefício da pensão por morte. Tá? Aí você precisa dos documentos originais necessários. Certidão de óbito, né? O documento que comprova a morte presumida, que a gente falou da decisão judicial, tá? Documento que comprova a qualidade de dependente, tá bom? Por exemplo, eu sou dependente lá do meu pai e ele faleceu, eu preciso levar um documento que comprove que eu sou dependente dele, ok? E, por exemplo, a certidão de óbito ou a decisão judicial que decretou a morte presumida, tá? Aí aqui, se em caso de morte por acidente de trabalho, né, tem que pesquisar a questão sobre o CAT, tá? Tem que dar uma olhadinha lá. E os documentos que poderão ser solicitados pelo INSS, tá? A procuração, né, o termo de representação legal, se você for fazer por procuração, documentos pessoais dos dependentes e do segurado falecido, né, e a certidão de óbito que a gente já falou aqui, documentos referentes às relações previdenciárias, tá? Carteira de trabalho, tá? Carnês que foram pagos, tá bom? Pagava carnezinho do INSS, tá? E documentos que comprovem a qualidade de dependente, tá? Isso é muito importante. Por quê? Você tem que provar a qualidade, de dependente da pessoa que faleceu para você receber a pensão por morte. Por exemplo, você é um companheiro lá, né, vivia com a pessoa há 20 anos. Né? Como que você vai comprovar que você vivia com aquela pessoa há 20 anos? Tem que ter documentos que comprovem aquilo, que comprovem que tinha uma vida em comum, tá? Só para a gente ter um exemplo, né? Olha, eu tinha o meu companheiro, a gente vivia junto 15 anos. A gente tinha conta de luz no meu nome, no nome dele, conta conjunta no banco, tá? A gente tinha fotos, né? De festas, de viagens, por exemplo, tivemos um filho juntos, tá? Só para a gente poder entender, tá bom? Sabe, documentos que comprovem que você era dependente daquela pessoa, tá? Não adianta só chegar e fazer o pedido da pensão por morte no INSS, se você não comprovar que você era dependente, provavelmente vai ser negado e a gente vê isso, tá? Isso acontece. Eu falo, eu vou jogar a pensão por morte lá, perdão, a certidão de óbito na pensão por morte e o INSS vai me dar o benefício. Não é bem assim. Você precisa comprovar, juntar os documentos, o máximo de documentos que você conseguir, né, para você ter acesso à pensão por morte, como eu falei. É um assunto delicado, mas é um assunto que tem que ser tratado, porque, né, você precisa continuar sobrevivendo, né? Você precisa do dinheiro, precisa desse benefício. Infelizmente, outra pessoa faleceu, mas você precisa continuar, né, sobrevivendo e continuar a sua vida. Então, você precisa solicitar essa pensão por morte. Né? E a gente sabe que muita gente depende de cônjuge, companheiro, de pai. Tem pai que depende de filho. Tá? Então, essas informações são importantes para que as pessoas possam ter uma noção geral. Tá? Vou deixar tudo aqui que a gente falou e mais algumas coisas na descrição do vídeo, para você chegar, olhar e falar, poxa, eu posso fazer isso, né? Eu consigo comprovar aquilo. Eu sei que é um momento de dor, mas isso é necessário para você fazer, tá bom? Gente, eu agradeço, né, que vocês chegaram até aqui. Muitíssimo obrigado, tá bom? Um abraço a todos vocês e deixe os comentários aqui, né, se você gostou do vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.